Outro ponto de aplicação, né, avançado, são as bunny lines, né, nem tanto, mas é uma região que gera às vezes muita dúvida na aplicação, que são aquelas ruguinhas no nariz ou ruguinhas de coelhinho, né, que se formam ali no músculo nasal. Então, as doses recomendadas normalmente são 1 a 2 unidades por lado, já normalmente é o suficiente. Se tem muita formação de ruguinha, a gente aumenta um pouquinho mais essa quantidade de unidades. E outro ponto também que muitas vezes o profissional acaba não indicando é aquele no depressor do septo nasal, para aquele nariz caído. Muitos pacientes acabam querendo elevar o nariz, né, dar uma empinadinha e acham que fazer apenas o preenchimento nessa região vai resolver. E muitas vezes o nariz acaba sendo puxado, né, pelo depressor do septo nasal. Então, de nada adianta a gente colocar ali o fio vai acabar puxando, né? O músculo puxa aquele fio, derruba todo o lifting que a gente fez para ele. O preenchimento não vai ter o resultado desejado, porque o músculo puxa sempre aquele nariz para baixo, ele continua dando aquela quedinha na ponta do nariz. O que é importante a gente estar avaliando quando o paciente vem solicitar esse empinamento no nariz? É ver se o paciente movimenta a pontinha do nariz, que é muito simples. Se a gente pedir para ele fazer qualquer coisa, ele não vai fazer. Então, é muito mais fácil ir conversando com ele e vendo se ele movimenta, ou a gente pede para ele sorrir também. Quando o paciente sorri, aquele nariz ele faz isso aqui, né? Ele desce. Aí o paciente fica sério ou sorri e ele desce. E o nariz fica dançando conforme ele vai falando. Então, essa é uma indicativa de paciente que precisa fazer a aplicação aqui no septo nasal para, né, parar com essa movimentação, para reduzir essa tração desse nariz ali, puxando sempre para baixo. Então, normalmente a gente utiliza 2 unidades para fazer a aplicação nessa região. Já aviso para o paciente, porque esse é um lugarzinho que dói, já é incômodo, a gente não gosta, né, de estar fazendo nada aqui no nariz, dá aquela vontade de espirrar, não é muito confortável. Mas é só uma aplicaçãozinha rápida também e rapidinha de passar esse desconforto. Alguns cuidados que a gente tem que fazer: avaliar a movimentação nasal ao sorrir e ao falar, para ver se esse paciente é indicado para aplicação. Se não movimentar, não tem necessidade nenhuma de fazer esse ponto de aplicação. E evitar em pacientes com rinoplastia, então a cirurgia plástica no nariz, quando for muito recente, porque às vezes não se estabilizou, a musculatura ali tá, toda a região ali tá em processo de recuperação, o nariz mesmo não se acomodou, o nariz, quem já fez essa cirurgia sabe, ele incha por 1 ano, ele fica trabalhando, depende o tempo, né, se dormiu mal, a retenção de líquido, tudo vai mudar. Então o nariz ele incha, desincha, então é muito complicado estar fazendo esse tipo de aplicação, porque muitas vezes o paciente não vai ver resultado, ou vai acordar um dia, bem no retorno, não vai estar esse nariz legal, ele vem reclamando do resultado, então a gente não consegue acompanhar muito bem o resultado logo pós cirurgia.